Bem-vindos e bem-vindas ao 9º episódio da série de videocasts 2023 do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no Pós-Covid-19. Urgência de uma chamada para ação, uma realização do Centro de Estudos Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, Úrsula Fisques, e do Museu do Esporte. Meu nome é Bruno Gualano, eu tenho graduação e doutorado pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, e sou docente atualmente na Faculdade de Medicina da mesma instituição. Eu estou trajando aqui um blazerzinho bege, uma camisa azul, quadriculada, sou branco, sou um pouquinho calvo, nem tanto assim, um pouquinho só, e hoje nós vamos falar sobre o que aprendemos com a pandemia de Covid-19 em relação a importância da atividade física para o fortalecimento do sistema imune e suas repercussões para a saúde pública. Quem conversa comigo é o professor do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, do Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Bahia, professor Francisco Pitanga. Seja bem-vindo, professor Pitanga. Olá, pessoal. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui em sua companhia, professor Bruno, para que a gente possa dialogar sobre essa temática tão relevante. Quero agradecer ao Cela Fisques e ao Museu por essa iniciativa dessa série de videocasts para que a gente possa tratar de temas diversos dentro daquilo que foi construído no momento que nós editamos e trabalhamos na construção do Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no pós-Covid. Legal, Pitanga. Eu vou abrir então com uma pergunta para você, que é a seguinte: a gente hoje sabe da importância da atividade física na proteção contra casos graves de Covid-19. Eu queria saber de você, se olhando agora retrospectivamente, você considera que a gente foi um tanto quanto omisso na defesa de mais atividade física para a população? Meu caro Bruno, essa questão que você levanta é uma questão extremamente importante, né? E para responder isso que você coloca, a gente precisa entender, de uma certa forma, como é que começou tudo isso, né? Inicialmente, é muito relevante nós ressaltarmos que a importância da atividade física para a saúde cardiovascular, metabólica, saúde mental e as suas repercussões para a saúde pública, ela vem sendo estudada já há bastante tempo, né? Não é nada recente. E diversos autores relatam que a prática regular e sistemática de atividade física apresenta associações inversas com diferentes pontos em relação à questão de depressão, ansiedade, níveis pressóricos, diabetes, alterações lipídicas, risco de doenças coronarianas, bem como de outros eventos cardiometabólicos. Por outro lado, a gente observou isso acontecer, né? Pouca atenção vinha sendo dada à importância da atividade física para fortalecimento do sistema imunológico. E como isso poderia, efetivamente, afetar os sistemas de saúde ao redor do mundo. E é importante, caro Bruno, ressaltar e salientar também que logo no início da pandemia, nós nos deparamos com diferentes publicações que mostravam a existência da associação inversa da atividade física com desfechos relacionados a agravamento de quadro clínico, hospitalizações e mortalidade, vejam, relacionados à influenza. Nesse contexto, então, nós começamos a supor que tudo aquilo que estava sendo visto com a influenza poderia vir a ser encontrado também na associação entre atividade física e Covid-19, porque se tratavam ou se tratam de infecções com características virais muito semelhantes. Como, inclusive, isso é muito importante ressaltar, nós chamamos atenção no Manifesto Internacional para a Promoção da Atividade Física no pós-Covid, né? E, por incrível que pareça, meu caro Bruno, nós começamos a observar que tudo aquilo que nós pontuamos no manifesto foi confirmado. Então, nós confirmamos que
tudo aquilo que estava sendo visto com a influenza poderia ser visto posteriormente com relação ao Covid. Isso aconteceu quando os primeiros manuscritos originais sobre atividade física e Covid-19 começaram a ser publicados no final do ano de 2021. Em um desses manuscritos, é muito importante nós chamamos a atenção para isso, que nós publicamos com dados do Vigitel Brasil, nós observamos que quanto maior a prevalência da atividade física nas capitais brasileiras, menor seria a mortalidade absoluta por Covid-19, conforme pode ser visto no gráfico que está sendo mostrado. Além disso, nós mostramos também que a mortalidade ajustada para cada 100 mil habitantes também apresentava uma associação inversa. E, além disso, mostramos também uma associação inversa com a letalidade da Covid-19, conforme pode ser visto nos gráficos que estão sendo mostrados. Os dados desse manuscrito nos permitiram inferir que a cada aumento de 1% na prevalência da atividade física nas capitais brasileiras, poderia haver uma redução de aproximadamente 500 óbitos por Covid-19. Nesse sentido, nós começamos a fazer uma defesa muito forte, muito consistente com relação à questão da essencialidade da prática da atividade física durante a pandemia Covid-19. Só para vocês terem uma ideia, observem que história interessante eu vou passar para vocês agora. Ainda em 2020, nós publicamos um artigo de opinião, no início, obviamente, eram apenas artigos de opinião, no International Journal of Cardiovascular Sciences, sugerindo que a prática da atividade física deveria ser considerada como essencial. E vejam que interessante, imediatamente após a publicação desse documento, nós somos retrucados por colegas da nossa própria universidade com encaminhamento de carta ao editor desse periódico, contestando as nossas informações, no sentido da essencialidade da prática da atividade física durante a pandemia. Fato que acontece rotineiramente dentro do meio científico. Você publica algo e alguém retrucar, não concordar com aquilo que você está publicando. Isso não é nenhum problema. O problema, na verdade, foi que, por incrível que pareça, todos os argumentos que foram utilizados pelos nossos colegas foram apenas argumentos com base política, né? Fato que facilitou muito o nosso direito de resposta, que nos foi dado pelos editores do mesmo periódico, que foi publicada em seguida, quando, mais uma vez, nós enfatizamos a importância da prática da atividade física ser considerada como essencial durante a pandemia. Por outro lado, ainda é muito importante nós ressaltarmos também, durante a pandemia da Covid-19, observou-se o esgotamento dos sistemas de saúde em diversas partes do mundo, com repercussões muito negativas para a saúde das populações, já que a procura por postos de saúde e hospitais era maior do que a capacidade de atendimento para as pessoas que procuravam os serviços de saúde. Perfeito, Pitanga. Eu me lembro muito bem dessa história toda, né? E você trouxe essa experiência de vocês, né, com as publicações, as discussões posteriores. Eu me lembro que eu tive a oportunidade também de falar da essencialidade da atividade física na minha coluna da Folha, e isso também gerou uma certa repercussão, porque eu falei que a atividade física era essencial, a academia não necessariamente, né? Então, a atividade física pode ser feita, como a gente sabe, de diversas formas e não exige necessariamente, né, o espaço fechado, aglomerado, para que ela pudesse ser feita durante a pandemia, né? Isso, obviamente, a gente vivia num ambiente bastante polarizado, o negacionismo bastante aflorado, né, e essas discussões todas ganharam bastante força. Mas eu queria pegar um gancho aqui da sua fala, que você diz muito bem que nós vivemos um colapso, né, do sistema de saúde, em alguns estados em particular, no Amazonas, isso aconteceu de uma maneira bastante
bastante intensa, né, e trágica, eu diria. E eu queria saber de você, agora, de novo, né, a gente está especulando e aprendendo com base no que aconteceu na pandemia, eu queria saber de você o que você enxerga como um cientista da atividade física também, né, como que você enxerga o potencial da atividade física, talvez em umas próximas pandemias, ou até nessa atual que acabou de passar. Será que a atividade física, se tivéssemos uma população mais fisicamente ativa, né, de que forma que a gente teria, talvez, esse excesso essa sobrecarga do nosso sistema de saúde atenuada, né? Muito obrigado, meu prezado Bruno, pelas suas considerações, que são muito, muito pertinentes, né? E, nesse sentido, eu poderia dizer que o fortalecimento do sistema imunológico através da prática da atividade física parece, sim, que poderia minimizar os efeitos adversos do processo infeccioso causado pelo vírus SARS-CoV-2, precursor da Covid-19. Principalmente quando a gente se refere à redução do agravamento do quadro clínico da doença, a redução das internações hospitalares e da própria diminuição da mortalidade por Covid-19. Além disso, é importante também dizer que a gente tem uma grande possibilidade, alguns estudos mostram isso na atualidade, que houve também a possibilidade da redução do contágio pelo vírus SARS-CoV-2. Dessa forma, Bruno, sugeriu-se que esse conflito entre o vírus e as células imunes do nosso corpo durante o processo infeccioso, causado na época, chamado novo coronavírus, haveria uma maior liberação de citocinas pró-inflamatórias, que, quando direcionadas aos pulmões, poderiam causar maior gravidade da doença, muitas vezes exigindo intervenções mais drásticas, como, por exemplo, ventilação mecânica, internações em unidade de terapia intensiva, entre outras situações. Assim, os indivíduos mais ativos fisicamente poderiam apresentar mecanismos de defesa mais adequados, como, por exemplo, o aumento das células imunes do nosso sistema de defesa inato, além da proliferação de linfócitos, o que poderia contribuir para reduzir o processo inflamatório causado pelo conflito entre o vírus e as células imunológicas do nosso corpo. Portanto, Bruno, reduzir o processo inflamatório nos pulmões poderia reduzir a gravidade da condição clínica do paciente, evitando o uso de intervenções mais drásticas, com consequente redução da carga sobre os sistemas de saúde, não só no Brasil, como também no mundo todo. Perfeito, Pitanga. Agora, você falou muito sobre a questão do agravamento da doença, né? Como a atividade física consegue, até você trouxe explicações mecanísticas, né, fisiológicas, de como a atividade física poderia funcionar como um escudo para quadros mais graves da Covid. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho também para casos de infecção, né? Se a gente pensar que o indivíduo ativo, ele sai mais, eventualmente, ele lida mais com as pessoas e tudo mais, no momento pandêmico, ou quando a pandemia não estava devidamente mitigada, atenuada, o que você pensa sobre isso? Será que as chances aumentam de infecção ou as chances efetivamente diminuem de infecção? Bruno, no início da pandemia, isso não era muito comentado, né? Mas, posteriormente, começaram a haver estudos que mostravam e mostraram que a atividade física poderia também prevenir os processos infecciosos. Primeiro, isso foi visto em processos infecciosos na comunidade, né? Onde não foi analisado o vírus SARS-CoV-2. Mas alguns estudos mostraram que os processos infecciosos em comunidades eram menos acentuados nas pessoas mais ativas fisicamente. E, posteriormente, em publicações já agora de 2022, né, se começou a mostrar que esses mecanismos poderiam sim acontecer e que poderiam ser explicados parcialmente por uma maior concentração de células imunes, como os linfócitos, como também, isso é importante dizer, o aumento da resistência da barreira imune na mucosa,
através de um aumento da imunoglobulina IgA salivar, observada em diversos estudos em indivíduos mais ativos fisicamente, porque a mesma teria um potencial de fornecer maior imunidade contra diferentes tipos de vírus e bactérias que entram no corpo humano através da cavidade oral e das vias aéreas superiores. Dessa forma, meu prezado Bruno, fortalecer o sistema imunológico por meio da atividade física poderia e pode ser uma excelente estratégia para minimizar os efeitos deletérios da Covid-19, bem como de novas infecções virais que poderão vir a afetar a humanidade, já que nós somos uma população em acelerado processo de envelhecimento e com acentuado aumento nos níveis de obesidade, de inatividade física. Portanto, nós somos um prato cheio para que novas infecções virais possam, mais uma vez, nos pegar desprevenidos. E com a população mais ativa fisicamente, com o consequente fortalecimento do sistema imunológico, o esgotamento dos sistemas de saúde observado em praticamente todo o mundo provavelmente poderia ser minimizado. Perfeito, Pitanga. Agora eu queria que você fizesse um fechamento para a gente, então, com as lições tiradas, né, dessa pandemia, porque, infelizmente, é quase que inevitável, os especialistas dizem que tenhamos que enfrentar novas pandemias e talvez no período mais curto do que gostaríamos, né? Então, que lições a gente tira para a área da atividade física, né? O que poderia ter sido feito de diferente e quais são as recomendações para que a gente fortaleça o nosso sistema imune e enfrente melhor novas pandemias. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez, pelas suas excelentes colocações. E nesse contexto, Bruno, eu vou me atrever a dizer que a área de atividade física, principalmente a relacionada à saúde, ela foi omissa no que diz respeito a uma defesa mais contundente da prática regular da atividade física. Fato que poderia ter acontecido em virtude da politização que tomou conta dos discursos e das ações na área de saúde durante a pandemia. Então, com isso, a gente espera que todas essas lições que nós aprendemos, principalmente agora com os artigos que estão sendo publicados, mostrando que a atividade física protege contra agravamento de quadro clínico, protege contra hospitalizações, protege contra mortalidade, protege contra a própria infecção pelo vírus SARS-CoV-2. A gente espera que todas essas lições que foram aprendidas durante esse período trágico para a população brasileira e mundial possam nos fazer refletir sobre o papel dos profissionais de saúde e da atividade física nessas prováveis futuras novas pandemias com características similares à Covid, que foram muito bem apontadas por você. Assim, nós sugerimos uma defesa da atividade física feita de uma forma mais incisiva, irrefutável e principalmente embasada, isso é muito importante, em aspectos científicos, para que dessa forma a população possa estar mais bem preparada para combater os efeitos deletérios de todos esses processos infecciosos. Inclusive, Bruno, nós publicamos um e-book no final do ano passado, intitulado Atividade Física no Contexto da Pandemia Covid-19, Aspectos Políticos, Econômicos e de Saúde, que está disponível no Amazon, onde a gente reporta todas essas questões que nós estamos colocando para vocês. E para finalizar, nós recomendamos políticas públicas, eu vou chamar de agressivas, mais agressivas de promoção da atividade física, porque há muito tempo, como você sabe, Bruno, a gente vem tentando reduzir os níveis de inatividade física, não só na população brasileira, como também na população mundial, e não temos obtendo sucesso, não estamos obtendo sucesso com relação a isso. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas passem a ser mais ativas e que, dessa forma, eles possam estar melhor protegidos contra esses futuros processos infecciosos com características similares à Covid-19, fato que provavelmente pode reduzir a carga sobre os sistemas de saúde, não só no Brasil, como em todo o mundo. Além disso,
nós sugerimos também que a prática da atividade física nesses momentos pandêmicos seja orientada para ser realizada na intensidade moderada, em função de respostas mais adequadas relativas ao nosso sistema imunológico, bem como nós sugerimos que os pressupostos da sustentabilidade sejam pensados no momento da promoção da atividade física, em linha, inclusive, com aquilo que está colocado no Manifesto Internacional para Promoção da Atividade Física. Perfeito, Francisco. Muito obrigado. Espero que o pessoal que nos acompanha tenha gostado do nosso bate-papo e nos vemos na próxima. Agradeço a você, Bruno, também pela sua brilhante intermediação do processo e também espero que os nossos ouvintes, né, tenham gostado dessa nossa conversa. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade também. Um grande abraço.